O processo de crescimento nosso foi super interessante, super acelerado e a gente crescia, de fato, né, 30% ao mês, especialmente nos primeiros anos de fundação do James. E eu achava que eu trabalhava muito. Mas assim que a gente vendeu a empresa, eu percebi que aí eu estava trabalhando muito com outro tipo de dinâmica ainda, porque aí a gente tinha mais recurso para fazer as coisas acontecerem. Então, só para ter um pouco de ideia da velocidade com que a gente desenvolveu a empresa, o deal aconteceu no final de 2018, a gente abriu 2019 com 18 pessoas na equipe. A gente fechou aquele ano com 465 pessoas diretas. A gente fechou 2020 com 990 pessoas diretas. Então foi um crescimento vertiginoso. A gente saiu de 3 cidades, foi para 35 cidades, 13 estados, 1 milhão de clientes no Brasil inteiro. Então o negócio cresceu numa proporção absurda. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do YPOcast, o podcast do YPO Brasil. No episódio de hoje, a gente recebe um YPOer que fundou uma startup em Curitiba, que foi vendida para o Grupo Pão de Açúcar em menos de 3 anos, Lucas Sesquim, um dos fundadores da James Delivery. Como eu já disse, Lucas é fundador da James Delivery, a primeira startup brasileira a oferecer entregas de múltiplas categorias com foco em conveniência. Ele é formado em Direito, com passagens por instituições como a Universidade da Califórnia, em Berkeley, e a Universidade Rei Juan Carlos, na Espanha. Lucas liderou a James desde a sua criação em 2016 até 2022, incluindo o processo de venda para o Grupo Pão de Açúcar, em 2019. Hoje, ele compartilha sua experiência em inovação, crescimento rápido e construção de startups com empreendedores em diversos estágios da jornada. E vai contar ainda o que ele anda trabalhando agora. Seja muito bem-vindo, Lucas, ao YPOcast. Obrigado, Priscila. Um prazer estar aqui com você. Não, prazer é nosso em recebê-lo. Antes da gente falar um pouquinho da James, conta um pouco pra gente a sua história, da onde você veio, da onde que veio essa veia empreendedora, o que te levou a pensar em criar negócios? Obrigado, Priscila, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A minha história acho que começa baseada na história do meu avô. Meu avô Álvaro, a gente chamava ele de Vavo, empreendedor serial, não chegou a fazer faculdade, né, mal terminou o ensino médio e foi talvez a pessoa mais próspera que eu já conheci na minha vida. Não pelo acúmulo de dinheiro, tem muita mais gente que tem muito mais dinheiro que ele, mas muito próspero nas coisas que ele fazia. Então, sempre fez muitos negócios, sempre esteve envolvido com muita gente boa e eu acho que veio daí a vontade de empreender, de pensar coisas novas. Com certeza a minha referência de empreendedorismo é do meu avô. E você conta um pouco como era na sua infância, você conviveu bastante com ele, família grande, conta um pouco esse background, Lógico. que eu acho que sempre adiciona. Minha família é talvez a família clichê. O pai e minha mãe, tenho 2 irmãos. Meu pai é médico, meu irmão é médico, minha irmã é biomédica, nossa família inteira é envolvida com saúde. Eu tive muita sorte, eu fui criado pelos meus pais, mas também pelos meus avós. Então, até os 31 anos de idade, eu tive todos os meus avós vivos e super presentes na minha vida. E cada um foi uma referência de uma maneira diferente. Então, uma infância em Curitiba, a gente acabou morei em outros lugares do mundo também, acabei morando na Nova Zelândia com 15 anos de idade, depois fui para Espanha e depois para os Estados Unidos, como você comentou agora há pouco. Cresci em Curitiba, sou talvez um curitibano bairrista, gosto muito da cidade, adoro São Paulo também, mas eu acho que quem nasce e mora em Curitiba sabe que a gente tem uma coisinha especial naquela cidade. E medicina não passou na sua cabeça? Passou super. Filhos de médicos em família de médicos normalmente são médicos. Pois não, passou demais. Minha família inteira envolvida com medicina. Meu pai talvez seja o melhor médico que eu conheço até hoje. A mudança da minha vida foi quando eu fui para Nova Zelândia. Eu era super novo, tinha 15 anos de idade. E lá eu morei numa casa de uma família que tinha a minha mãe hospedeira de lá. Ela é advogada.
E eu comecei a me envolver com as discussões que ela trazia, né, para a mesa de jantar, e eu achei aquilo tudo fantástico. Eu achava super interessante o dia a dia dela, o que ela fazia, e foi ali que eu acabei mudando. Então, de querer ser médico a querer ser advogado, foi essa mudança que aconteceu na minha vida. E como que do direito você foi para o empreendedorismo? Acho que aqui o quanto que você foi incentivado e o quanto que é a sua personalidade também um pouco para criar negócios. O advogado, e com muito respeito aos advogados, porque eu sou advogado de formação, grande parte dos meus amigos são advogados, o advogado ele acaba sendo um meio, não um fim, né. Então, ele é um meio para os negócios, um meio para você conseguir, fazer a mudança, e eu queria estar no lugar onde as decisões eram tomadas, onde a mudança realmente era feita. E quando eu entendi que o direito ele poderia ser um instrumento para isso, mas que ele não era o instrumento final, eu acho que foi aí que eu realmente quis fazer essa mudança. E a mudança ela veio de uma forma também um pouco mais violenta quando eu fui morar no Vale do Silício. Ali eu fui fazer um programa de extensão e no mesmo momento eu passei também no mestrado em Direito na Universidade de Berkeley, de Bolt. E aí eu fazia esse curso em Administração e Finanças e tinha passado para o mestrado de Direito e acabei fazendo um deferral lá, que é basicamente manter a vaga por mais um ano. Eu falei, eu já vou fazer o mestrado de Direito, deixa eu só concluir esse curso aqui de Administração que tá me encantando. E a minha primeira aula lá foi com um professor que agora já é aposentado, o nome dele era Jim Hendricks, né? E ele tinha na época uns 80 anos, 80, 82 anos de idade, e ele começou a falar o que ele tinha enxergado, o que ele tinha visto no Vale do Silício, nos anos que ele viveu por lá, e um pouco de modelo de gestão do Vale do Silício, da escola de Peter Drucker, um pouco da combinação de tecnologia, e aquilo ali foi me encantando de uma maneira que foi enchendo talvez meu coração de vontade de participar de tudo aquilo. Então, eu acho que o empreendedorismo ele não foi uma escolha para mim, mas ele era irresistível não fazer algo que envolvesse começar um negócio novo ou estar envolvido com inovação de alguma maneira. Não acho que foi uma escolha, sabe? Entendi. E o primeiro negócio que você pensou em criar foi já na área de delivery, com o James? Como é que surgiu o James? E depois você voltou para o Brasil, né? Pois então, conta um pouco essa volta e o que originou a ideia ou a dor para ser atendida com o James. Eu fui com 3 grandes amigos, o Juliano, o Ivo e o Eduardo, e quando a gente estava por lá, a gente começou a enxergar as oportunidades que estavam acontecendo lá e o que faria sentido a gente eventualmente trazer para o Brasil. Algumas empresas sempre inspiraram a gente, né? A Amazon talvez a empresa que mais inspirou a gente de sair de uma livraria online para a loja de tudo, e a gente olhava para o Brasil e para a América Latina como provavelmente a próxima grande oportunidade está por lá. A gente sabia que lá nos Estados Unidos tem muita gente boa, aqui também no Brasil tem muita gente boa, mas percentualmente tem muito menos gente boa fazendo coisa aqui no Brasil do que lá. E a gente achou que a nossa diferença seria melhor empregada aqui do que lá. E aí começamos a olhar alguns modelos de negócio que estavam começando a existir no mundo. Acho que a primeira referência a Amazon, tinha uma outra referência importante para a gente, que era uma empresa chamada Meituan, que inclusive anunciou a vinda dela para o Brasil agora, que é um super aplicativo com diversas facetas e o delivery, a entrega é uma dessas grandes facetas. E uma empresa chamada Postmates também, que depois foi adquirida pelo Uber. Essas 3 empresas começaram de alguma forma, moldar a ideia do que a gente queria que fosse o James. E para nós foi uma decisão natural voltar para o Brasil, porque a gente enxergou toda essa oportunidade. Na época a gente falava que o delivery estava no 1.0. O que era o delivery 1.0? Era um marketplace, que basicamente restaurantes que tinham delivery próprio, frota própria de delivery, eles podiam receber demanda de um marketplace. O mais famoso da época continua sendo, né, era o iFood, mas eles não faziam a entrega, não faziam a gestão e faziam entrega só
de comida, tipicamente pizza, né? As outras categorias, como farmácia, armazém, supermercado, isso ainda era completamente obscuro. E a gente viu essa oportunidade de ser, talvez, a primeira empresa do Brasil que realmente olhasse de uma forma transversal e trouxesse o hambúrguer, a pizza, né, com a mesma facilidade do Neosaldina ou de um produto de supermercado. Essa foi a tese que nos balizou para criar o James. E uma curiosidade, o nome? O nome. O nome, para quem é um pouco... Eu tenho 35 anos, então eu me considero novo. É da turma dos jovens do IPO. Pois é, eu me considero novo. Sim, super. Na nossa infância tinha o James do Tang, né? Sim. E aí tinha aquela propaganda que chegava o mordomo e eles chamavam de James na propaganda. E aquilo acho que ficou no nosso inconsciente. E o bacana foi que quando a gente lançou a empresa, a gente percebeu que estava no inconsciente de muita gente, um inconsciente coletivo. O James, talvez um mordomo. A gente gosta muito do nome. Eu acho que foi uma das coisas que realmente a gente conseguiu acertar. Muito bacana, incrível. A história do nome é incrível. E quando vocês viram que tinha, talvez, essa oportunidade de mercado, né? Você vem com mais 3 sócios e começam a endereçar essa oportunidade de negócios, né? No primeiro momento, como foi criar o James? Quem fazia o quê? Uhum. Vocês focaram em algum segmento específico? Vamos começar em restaurantes ou em algum bairro? Como é que vocês iniciaram o processo? Legal. E quem foi o visionário que pôs um pouco de dinheiro, né? Aquela primeira ideia, aquele primeiro anjo, aquele primeiro esforço. Como é que foi um pouco esse processo e o quanto que isso evoluiu no tempo? Legal demais. Quando a gente estava olhando para coisas aqui, né, eu acho que a primeira ideia veio do Eduardo, um dos nossos sócios fundadores. Ele falou, olha, eu acho que tem um negócio aqui, a gente pode trabalhar nisso e pode ser que esse negócio fique muito grande, que é conectar a cidade no teu celular, né? Na época, a gente já está no 5G, em termos de conectividade, mas na época já tinha o 3G. Outro fator que era importante era que a adoção de telefone, de smartphone, se eu não me engano, no Brasil já tinha mais telefone do que gente no Brasil. E infelizmente o Brasil passava de 2015, 2016, estava passando por uma crise econômica, tinha muita gente querendo fazer uma renda extra. Então, foi uma combinação de coisas que a gente conseguiu enxergar que fazia sentido a gente começar aquela empresa naquele momento. Se a gente for pensar na evolução desses marketplaces, antigamente eles faziam, como comentei agora, era um marketplace que não fazia entrega de outros produtos e só fazia entrega com quem tinha frota própria. Nós quisemos integrar esse processo todo. Então, a frota acabava sendo pelo James, a gente integrava com supermercados, com armazéns, com farmácias e com restaurantes, mas também a gente deixava um lugar aberto para que qualquer coisa pudesse ser pedida. Então, conectava com serviços de busca de lugar, e aí se tivesse alguma coisa específica que você quisesse comprar no armazém que estava do lado da tua casa, mas que a gente não conseguia encontrar em qualquer marketplace, você conseguia digitar lá e a gente conseguia fazer essa compra. Então, acho que foi uma somatória de coisas que possibilitaram que o modelo fosse construído ali. Nós ficamos até o final, mais ou menos até o final de 2015, 2014, até mais ou menos o final de 2015, nos Estados Unidos, e a empresa começou, de fato, ali em maio de 2016. Tem uma pessoa super importante para nós também, que foi um amigo nosso chamado Choc, que foi quem fez desenvolveu a primeira versão, a gente chama o MVP, né, o projeto piloto do James. A gente fala que é uma casca de ovo, e que a gente conseguiu voltar para o Brasil e começar a operar a empresa dessa forma. E a partir de então, a primeira coisa que a gente fez aqui, depois de tracionar a empresa, foi atrás do nosso time de sócios também fundadores para construir a parte de tecnologia. E aí trouxemos o Pedro, a Michela e o Lucas, GG, para fazer parte desse negócio como um todo, também olhando para a parte de tecnologia. Uma das coisas que agora, olhando em retrospecto, foram fantásticas, assim, foi que a gente conseguiu atingir o que a gente chama de PMF, né, que é o Product Market Fit, que nada mais é do que fazer um produto que as pessoas queiram num preço que elas estão dispostas a pagar,
de uma maneira muito rápida. Então, as primeiras entregas fomos nós que fizemos, né? Nós fizemos centenas de entregas durante esse período todo, mas as primeiras éramos só nós, e basicamente os clientes eram nossos amigos. Primeiros mês eram família e amigos, segundo mês era amigo de amigo, terceiro mês era amigo de amigo de amigo, e aí o negócio foi crescendo no boca a boca mesmo. Era um negócio que o James crescia ali a 30% ao mês, no boca a boca, sem nenhum investimento em marketing. Então foi encontrado o PMF muito rápido. Isso acho que foi muito mais por sorte do que por algo que a gente tivesse planejado. Porque não é simples encontrar PMF, especialmente dessa forma como foi tão rápido. E o modelo de cobrança de receita, ele evoluiu no tempo? Ou Sim. vocês já começaram com um modelo de um FII fixo? Como é que foi essa parte de teste de modelo de receita e prova do modelo? Super legal. Essa é uma pergunta que é tricky. E quando a gente começou, a gente tinha um modelo... a tese inicial é que a gente estava servindo o cliente. Então, a nossa receita deveria vir do cliente final. E aí foi uma das formas com que a gente conseguiu crescer muito rápido em estabelecimentos parceiros. Porque se eu tinha lá um vinho que custava R$100, eu comprava da adega por R$100, e aí eu cobrava do cliente final R$100, mais 10%, essa era a nossa receita, que era a nossa taxa de serviço, e mais o delivery que ficava para o entregador. No começo nós éramos os entregadores, mas que ficava para o entregador. Então essa era uma forma que a gente começou a fazer, e ela deu muito certo no começo, por dois motivos. Pelo primeiro, porque era muito simples, o cliente ele via o quanto ele estava pagando, e os estabelecimentos, via de regra, queriam trabalhar com a gente porque a gente não entrava na margem deles. O que aconteceu foi que, com a evolução do delivery aqui no Brasil, algumas outras empresas começaram a cobrar essa taxa do estabelecimento, e aí começou a existir uma percepção de valor do cliente. O cliente achava, às vezes, que ele estava pagando mais caro conosco do que com os concorrentes, e a gente acabou também trabalhando com margem no parceiro. No final do dia era engraçado, eu lembro bem dessa época. A nossa conta, né, custava, não sei, né, R$117, R$115 para entregar um vinho de R$100. Em nossos concorrentes, às vezes, custava R$120, R$125, porque o varejista ali, ele incorporava, né, ele tinha que pagar aquela comissão e ele colocava mais alto. Mas aí, na nossa vinha descrito exatamente cada uma das linhas da nossa receita, e nos concorrentes as vias vinha R$127 e delivery free sem taxa de serviço. E o cliente normalmente não abria os dois aplicativos para fazer a comparação. Então a gente entendeu que também existia uma percepção de valor que era diferente, e a gente acabou mudando o modelo de negócio para que a gente conseguisse crescer. E aí tinham duas avenidas de crescimento. Com estabelecimentos parceiros a gente cobrava alguma margem do parceiro, e com estabelecimentos que a gente não tinha nenhum tipo de parceria, que continuou sendo bem relevante. A gente levou... No James a gente fazia compras assim de coisas muito diferentes, de bolinha de tênis, de churrasqueira portátil. Tem algumas coisas icônicas que eu lembro até hoje. Uma vez um cliente pediu um saco de pancada de boxe para a gente levar. Então, coisas que a gente nunca imaginou na vida que ia fazer uma entrega. Teve uma entrega que talvez essa foi a mais icônica até hoje que eu lembro. Um dos clientes pediu um peixe ornamental de aquário. Porque o peixe do filho dele tinha morrido, e ele não queria que o filho visse. E aí ele pediu um peixe ornamental de aquário para que a gente pudesse levar. E a gente levou esse peixe no saquinho, como um cliente normal. Entregou o peixinho dourado lá pro pai, e o peixe estava super bem, ficou super bem. E o mais engraçado é que depois a gente acabou conhecendo esse cliente, e ele falou que o peixe estava super bem, mas que o filho reconheceu que não era o mesmo peixe. Então, assim, era um long tail gigante de diversas coisas. E aí, para esses lugares que a gente não tinha parceria, a gente continuava cobrando essa taxa de serviço.
mas via de regra para os estabelecimentos parceiros a gente tinha uma comissão, e enfim, foi assim que funcionou o James. Muito bacana. E do ponto de vista de escala, né? O negócio, vocês começaram em Curitiba, montaram em Curitiba. Quando que vocês identificaram a oportunidade de fazer um negócio muito maior e quais eram os entraves para isso, né? Os desafios para conseguir escalar ou levar para outras regiões? Super legal. A gente, nesse período inicial, a gente acabou passando por 2 rodadas de investimento anjo. E como era a nossa primeira empresa, é interessante, porque você está crescendo tanto que você acha que a nossa referência era o próprio James. Então, a gente não sabia que crescer 30% ao mês era muito. A gente achava que era o normal. E olhando, em retrospecto, não é normal. É absolutamente... A gente tinha algo muito especial ali. Então, foi ali que a gente fez a captação para a gente expandir para basicamente 2 cidades. A gente começou em Curitiba. Tem uma cidade em Santa Catarina chamada Balneário Camboriú, que é uma cidade muito verticalizada, e a gente achava que o modelo fazia sentido. Foi a nossa primeira expansão ali, talvez menos de um ano, 6 meses mais ou menos de empresa. Agora não me lembro exatamente da data que a gente foi, mas que a gente entrou em Balneário Camboriú para conseguir entender como é que seria uma gestão remota, e depois logo em seguida a gente veio para São Paulo. Então foram as cidades que a gente estava operando. E funding para isso, além dos anjos, como é que foi o processo? Porque eu me lembro que naquela época, 17, 18, a gente começa a ver muitos fundos de venture capital captando mais dinheiro, né, e alocando na América Latina, e acho que o Brasil talvez começar a ter uma presença e uma participação mais relevante dentro da indústria de tecnologia e empreendedorismo, né, ser reconhecido, acho que com celeiro de ideias. Como é que foi estar nesse momento? Assim, foi um momento bastante importante para a indústria de early stage, e ter companhias e boas histórias. Deve ter sido, tinha bastante gente batendo na porta, provavelmente, não? Foi um momento muito interessante, assim. Acho que a evolução do venture capital no Brasil, na América Latina, é uma coisa incrível, assim. Acho que o estágio que a gente tem hoje, ele é fantástico, assim. Acho que não dá pra gente comparar com 2015 e 2016. Era um outro mercado, outra avaliação, acho que outra exposição. Acho que os investidores internacionais ainda estavam tentando entender o mercado latino-americano. Diria que a gente tem hoje pelo menos umas 5 a 10 vezes mais firmas de venture capital trabalhando aqui, e com certeza mais do que isso em valor investido pelas empresas. Então, acho que era um cenário bem diferente. A gente começou com um funding interno dos próprios sócios, muito pequeno, para começar a operação, bootstrapping mesmo, né, bem pequenininho. E aí, como eu comentei, a gente levantou um pouco de capital anjo. E para nós foi, de alguma forma, muito desafiador, porque a gente via a oportunidade, o tamanho que ela estava se desdobrando, só que a gente tinha uma cabeça muito focada no economics do negócio, e fazer o negócio ser um negócio e não só crescer por meio de funding. Então, foi uma opção que a gente teve de realmente trilhar essa trilha, mas que não possibilitou que a gente crescesse nesse primeiro momento de uma maneira gigantesca. Foi aí foi aí quando entrou o Grupo Pão de Açúcar, que a gente viu que a oportunidade talvez fosse muito maior do que a gente pudesse naquele momento acessar, e aí a gente começou ativamente a conversar com algumas pessoas, e o Grupo Pão de Açúcar foi a melhor casa pra gente entrar, pra gente se casar e pra gente construir um negócio gigante. E queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Porque a gente tem ouvido de alguns IPOers que o processo de empreendedorismo, você monta uma companhia e você vende a estrutura de capital, né? Traz para o quadro acionário um outro grupo de acionistas, às vezes um conglomerado, às vezes uma empresa com uma cultura super estabelecida, um monte de braços diferentes, né? Que o Pão de Açúcar tinha naquela época, com diversas frentes. Como é que foi um pouco essa mudança cultural e até para vocês, para os sócios fundadores, passar por esse processo, entender, assimilar essa mudança toda? Como é que foi lidar com isso? Pois também acho que eu era relativamente jovem na época, eu tinha 29 anos de idade, e de todos acho
acho que o mais interessante é que de todas as empresas que a gente tinha alguma relação e estava conversando, o Grupo Pão de Açúcar era o maior na época, mas foi o mais respeitoso também. Acho que o que mais me chocou naquela época foi que, né, negociações múltiplas com vários parceiros e, enfim, com o mercado inteiro. E talvez a empresa que teria a maior facilidade de impor grandes regras ou de grandes agendas com a gente, que era talvez o maior, que era o Grupo Pão de Açúcar, foi o mais respeitoso com a nossa história e com o que a gente queria construir. Então, o processo de M&A, de venda para o Grupo Pão de Açúcar foi um processo rápido, foi um processo intenso, mas foi um processo absolutamente respeitoso, em que as partes estavam tudo estava muito claro como deveria seguir. Então, talvez a nossa experiência tenha sido um pouco diferente do que grande parte dos empreendedores acaba tendo, mas eu só tenho coisas boas a dizer do Grupo Pão de Açúcar, porque o processo realmente foi muito bem feito. Quando a gente entrou lá dentro, o grupo quis que a gente continuasse com uma empresa à parte, né, como uma subsidiária integral, mas que a gente continuasse com um escritório próprio, com headquarters próprio e tudo mais. Então a gente chegou a ter um escritório aqui em São Paulo, relativamente grande, a gente chegou a ter, se não me engano, umas 80 pessoas aqui no escritório de São Paulo, muito voltada para a área comercial, porque aí começou a crescer muito e, enfim, o centro comercial da América Latina é São Paulo, então acho que fazia muito sentido. Mas o nosso headquarters, ele continuou sendo em Curitiba, e lá a gente tinha ali umas 350 pessoas que iam fisicamente para o escritório. Então, acho que eles foram bastante respeitosos e eles souberam respeitar a nossa cultura também e como que a gente... E deram a chance para que o James crescesse, usando a fortaleza, que era o GPA, e sem tentar, especialmente inicialmente, sem esbarrar nas dificuldades de ser um grande conglomerado, porque grande empresa tem vários ativos e vários problemas também. Então, a gente teve aí sorte de navegar por um período importante, o benefício de conseguir estar conectado a uma plataforma que podia conectar a gente com 30 milhões de clientes, com mil supermercados parados pelo Brasil, de uma forma bastante positiva, sem ter que carregar o peso de participar, de ser um grande grupo. Foi uma tese que eu acredito muito e continuo, toda vez que sou perguntado, acho que é a forma talvez correta de grandes grupos trazerem inovação para dentro de casa. Muito bacana, porque aí você deixa que a inovação continue fluindo, né? Da forma como ela foi identificada. Realmente é uma história bem interessante. Você era jovem, né? Super jovem. E aqui, esses crescimentos acelerados, você passou por isso também quando vocês cresciam 30% ao mês, que você comentou no início do James. Mas acho que uma vez que passaram a fazer parte do grupo, acho que com recursos muito maiores, né? E a gente falou um pouco sobre isso ali fora, mas com mais recursos e mais oportunidades e possibilidades, você precisa escalar ainda mais rápido. Né? E aí tem, acho que 2 desafios. Um é desenvolvimento de tecnologia. Você comentou um pouco também de atração de equipes, talentos para isso. E o outro é realmente fazer a empresa e as pessoas da empresa se desenvolverem na velocidade da companhia, né? E se eu não estou enganada, foi mais ou menos nessa época que o IPO entra na sua vida. Exatamente. Então, conta um pouco por quê, da onde veio esse anseio por apoio e o que tem sido, desde então, os aprendizados nesse processo como um todo. O processo de crescimento nosso foi super interessante, super acelerado e a gente crescia, de fato, né, 30% ao mês, especialmente nos primeiros anos de fundação do James, e eu achava que eu trabalhava muito. Mas assim que a gente vendeu a empresa, eu percebi que aí eu estava trabalhando muito com outro tipo de dinâmica ainda, porque aí a gente tinha mais recurso para fazer as coisas acontecerem. Então, só para ter um pouco de ideia da velocidade com que a gente desenvolveu a empresa, o deal aconteceu no final de 2018, a gente abriu 2019 com 18 pessoas na equipe. A gente fechou aquele ano com 465 pessoas diretas. A gente fechou 2020 com 990 pessoas diretas. Então foi um crescimento
vertiginoso. A gente saiu de 3 cidades, foi para 35 cidades, 13 estados, 1 milhão de clientes no Brasil inteiro. Então o negócio cresceu numa proporção absurda, né? Acabamos enfrentando uma pandemia em 2020, ali no primeiro, segundo quarto de 2020, a pandemia chegou no Brasil. Então todo o crescimento que a gente tinha acumulado em 2019 acabamos crescendo mais quase 10 vezes durante esses primeiros meses do ano de 2020. Eu não falo que foi uma oportunidade, mas foi uma externalidade que acabou gerando muita demanda para a gente. Então, além de tudo, a gente acabou montando uma empresa que foi considerada um serviço essencial à sociedade. Eu nunca imaginei na minha vida que a gente ia estar fazendo aquilo naquele momento. E quando apareceu esse desafio para a gente enfrentar, a gente simplesmente teve que enfrentar e entregar. Acho que foi um dos períodos que eu mais trabalhei na minha vida, mas foi um dos períodos que era mais gratificante, porque, de fato, naquele momento, o mundo tinha fechado e nós éramos, nós com os concorrentes, a indústria como um todo, era a única porta ou uma das únicas portas de reabastecimento para as pessoas. Um negócio absolutamente louco. Agora, em 2025, pensar como foi, parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo assim. E o meu maior desafio em 2019, eu lembro, eu gosto de colocar desafios anuais, né, para mim, era ser capaz de gerir pessoas que são muito melhores do que eu. Porque, de repente, a gente foi agraciado com uma oportunidade gigantesca de liderar uma empresa que estava em franco crescimento. Então, a gente crescia 30% ao mês, a gente passou a crescer 35% ao mês a mês de novo. O negócio, assim, era um hockey stick absoluto. A cada 70 dias a empresa dobrava de tamanho. Um negócio maluco, assim. E aí a forma era, assim, treinar as pessoas que estavam com a gente, mas também contar com pessoas de fora, né? Então, como é que você faz a gestão de gente que é muito melhor que você, muito melhor formada que você, com muito mais experiência que você? Como é que você alinha incentivos? Como é que você alinha visão? Como é que você guia essas pessoas? E esse era o meu desafio de 2019. E eu acho que o IPO ele entrou mais ou menos aí. Eu acabei entrando em 2020 no IPO. Eu não entendia muito bem o conceito do IPO. E hoje eu sou um dos promotores do IPO no Brasil. Eu levanto essa bandeira para todo mundo que eu posso, que foi o lugar que eu podia enxergar outras pessoas que tinham passado por desafios parecidos com o meu e que eu podia também, de alguma forma, compartilhar com pessoas que eram pares ali, os desafios que eu estava tendo. Eu não é jabá, mas eu não consigo expressar, talvez de forma... Mas é um pouquinho. Mas é um pouquinho. A importância que o IPO teve e tem na minha vida desde então. Foi uma das alavancas que eu utilizei para conseguir ter esse crescimento todo, né? Sempre fiz terapia na minha vida, sempre fui atrás de mentores, tinha até coach naquela época também que me ajudava com algumas coisas executivas. Então, acho que eu criei também, assim como um jogador de futebol cria o time, eu acabei criando um time também para que me conseguisse me sustentar, para que eu pudesse aí liderar o grupo como um todo. Então, foi um pouco do desafio. E você tinha sócios, né? Sim. E aqui a pergunta um pouco estavam todos na mesma página? Assim, porque quando vocês começaram, conta talvez um pouco como é que era a divisão de trabalho entre vocês e depois desse processo todo e desse suporte todo, que acho que essa percepção que você teve super jovem de que apoio faria diferença nessa dinâmica toda, nem sempre todo mundo segue nessa mesma velocidade ou talvez com essas mesmas preocupações, esse autoconhecimento da mesma forma. Você chegou a ter algum desafio nesse sentido, com visão diferente ou um alinhamento diferente? O grupo dos seus sócios fundadores, eles acompanharam esse processo na mesma dinâmica? Essa é uma das coisas mais bonitas, eu acho, que da nossa história. Nós, como comentei antes, nós somos 4 sócios fundadores da empresa e eu conheço o Juliano há 20 anos já, né? O Ivo já conheço faz uns 10, o Eduardo também há uns 10. E eu acho que agora, depois do processo todo, o super interessante é ver como a nossa amizade, ela é hoje muito mais forte, mais profunda,
do que ela era lá atrás, porque ela talvez antes fosse algo um pouco mais ingênuo, e depois de ter passado por sobe e desces, a gente acaba criando um outro tipo de conexão quando já enfrentou a trincheira junto. É, eu tive muita sorte de tê-los como sócio, porque eram 4 cabeças muito diferentes. E eu acabei sendo o CEO da empresa, mas realmente a empresa tinha 4 CEOs, né? Tinha o Juliano, o Eduardo, o Ivo e eu. Então, na divisão, a gente dividia, existia a figura do chapéu executivo, então quando a gente estava falando enquanto executivo e quando a gente estava falando como sócio. E muitas vezes a gente discordava de várias coisas. Acho que eu costumo falar que muitas vezes as brigas eram construtivas e discussões, outras tantas elas não eram construtivas, elas eram destrutivas. Mas uma coisa que nunca faltou entre nós foi lealdade. E uma coisa que também era um princípio para nós é que ninguém tinha uma agenda oculta. Então, se eu estava discordando de você, Priscila, sobre algum ponto, a gente deve crescer para cá ou para cá, o corte tem que ser assim ou assado, a gente tinha certeza que não era uma agenda pessoal da atribuição de eu ser o CFO ou enfim, de eu estar ocupando alguma cadeira específica, mas era a visão para o negócio como um todo. Isso é super importante porque aí você tem um alinhamento completo. Então você discute ideias e você discute táticas e estratégias, mas o fim todo mundo tem o mesmo. Todo mundo quer o bem da empresa. Aí é um pouco do que é o bem para cada um, mas ninguém com uma agenda paralela. Eu acho que é algo um pouco irrepetível agora, cada um tocando a vida para um lado diferente. É difícil, uma das coisas que dá um pouco de saudade daquela época, mas de outra forma, acho que todo mundo envolvido com projetos legais, acho que o futuro é talvez mais legal do que o passado também. Mas certamente foi uma das coisas mais ricas da minha vida, foi ter essas pessoas que eram meus sócios, hoje são grandes amigos comigo. Foi algo transformador. Muito bacana. E a história da James é impressionante, né? E tenho muitos elogios de toda a história que vocês construíram antes e durante o tempo que você estava lá junto com o Pão de Açúcar. Algum erro, algum percalço? Muitos erros. Muitos erros. Vale assim, que não necessariamente sejam só os erros necessários para construir e corrigir, mas assim, se eu olhando para trás, talvez essa direção teria feito de uma outra forma, ou num novo negócio, e a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco do what comes next, né, o que vem depois, o que você vai tentar fugir de, ou a qualquer custo, não mergulhar nesse lago por algum motivo específico. Muitos erros. Poderia ficar aqui acho que a manhã inteira, a tarde inteira falando sobre os erros, mas eu acho que teve um erro que vale a pena destacar. Como a gente cresceu de uma maneira muito acelerada, a gente foi quebrando várias coisas no meio do caminho, né? E uma delas foi a nossa cultura, a cultura que levou a gente até onde a gente estava. Como eu comentei, ali em 2019 o time cresceu 20 vezes, né? O negócio foi realmente muito rápido. E nem sempre você consegue atrair as pessoas que você gostaria e nem sempre você traz as pessoas que você deveria. Então, apesar da gente estar crescendo muito rápido e ter que contratar para posições que eram chave, nem sempre o nosso processo de contratação e de onboarding era o correto. Olhando para trás, eu hoje dedicaria muito mais tempo para quem a gente está trazendo e como a gente está trazendo do que para as outras coisas. Na hora que você está crescendo, tem tanto fogo para apagar que a gente acaba, muitas vezes, não priorizando como o processo que as pessoas estão entrando, nem como as pessoas estão entrando. E eu acho que, como CEO da empresa, um dos meus maiores erros foi ter talvez ficado um pouco mais longe desse processo. E se eu passar por um outro projeto na minha vida que cresça dessa maneira, que necessite de uma aceleração tão grande,
acho que uma das coisas que eu mais vou ficar atento, independente do crescimento que esteja, é de estar próximo de quem que está dentro de casa, como que é o nosso processo e qualificação das pessoas que estão ali. Acho que a gente acabou perdendo um pouco isso ali em 2019 e a gente teve que resgatar depois em 2020, 2021, mas aí é um processo de reconstrução. Talvez se tivesse acertado em 2019, não teria tido que reconstruir a empresa depois. Então, esse foi um dos, talvez o maior aprendizado, o maior erro e talvez o maior aprendizado desse período todo. Sabe que a gente sempre escuta aqui, no fundo, negócios precisam de pessoas, né? E Acho é que esses verdade. são sempre um dos grandes desafios, é sempre com pessoas, né? Escalar com pessoas, ainda mais quando você cresce desse jeito. Mas muito bacana. Vamos mudar um pouquinho, falar um pouquinho de futuro e Uhum, acho que entender um pouco como é que foi sua saída da uhum. operação. E antes da gente falar um pouco das suas trajetórias, dos seus projetos, ouvir um pouco, acho que da sua experiência, como é que você acredita que as grandes mudanças vão continuar acontecendo no mundo de logística, distribuição, Uhum. do last mile, né? O que você tem visto? A gente estava conversando um pouco sobre isso. Acho que a turma vai gostar bastante de ouvir da sua experiência de ter montado a primeira Hum, companhia e depois ela evoluído e o mercado e o setor ter evoluído legal. bastante. Como é que você vê os modelos acontecendo, os desafios que tem para frente? Que legal. Acho que faz mais ou menos uns 10 anos que eu acompanho essa indústria, né? 2015, a gente está em 2025, então mais ou menos esse período. E o interessante é você ver os ups and downs do negócio. Acho que o primeiro negócio nascido ali em 2010 a 2015 foram o Delivery 1.0, que eu comentei um pouquinho, e talvez o iFood tenha sido o primeiro modelo que ganhou escala nesse mercado. E aí a gente teve um surgimento de muitas empresas que faziam esse delivery 2.0, né, 3.0, que é o James, o Rappi, que foi a Glovo na Europa e também veio para o Brasil, e que o próprio iFood acabou se adaptando também. Então, ali, 2015 a 2020, a gente teve uma mudança bastante grande desse mercado, muito, como você comentou, muito funding externo, muito investimento externo. O iFood, de novo, foi super questionado sobre o modelo, se ele estava, né, usando o modelo correto. Ele demorou muito para sair da categoria de só comida para depois entrar em outras categorias. Lembro quanto que era criticado e agora em 2025 a gente vê que eles fizeram a coisa certa, tiveram uma visão mais de longo prazo e dominaram esse mercado como um todo. Então a gente tem o recorte de 2015, 2020. Ali em 2020 e 2021, houve um outro modelo de negócio que acabou crescendo muito, que foi o Quick Commerce, que era o delivery em 15 minutos, normalmente de dark stores. Começou na Europa também com uma empresa chamada Gorillas, veio aqui para o Brasil, tem uma empresa super legal fazendo esse trabalho hoje aqui, que chama Daqui, né? É, então, um outro modelo de mudança. E agora, 2025, acho que a gente vai passar para um outro modelo de mudança interessante. O iFood ele acabou crescendo muito e dominando esse mercado, né? Dominando sobre Rappi, sobre qualquer outro. O Uber jogou a toalha, saiu do Brasil, né? O Uber Eats. E agora a gente vê um novo modelo de mercado em que a Meituan, que eu comentei lá no começo do nosso papo aqui, que talvez seja a maior empresa de delivery do mundo, chinesa, apontou que vai entrar para o Brasil. E aí na esteira disso, você vê a 99 Food falando que vai voltar para o Brasil já com investimento massivo, você vê a Rappi também voltando para o mercado querendo ganhar share. Então é um modelo, é muito interessante ver isso de novo. O modelo está mudando de novo, né? E o futuro eu acho que é um pouco incerto. Acho que é a primeira vez que, nos últimos anos, que o iFood vai ter que se reinventar de novo. Acho fantástico o trabalho que o Fabrício faz, o Diego fazendo agora, né? Mas certamente agora eles vão precisar tirar mais um coelho da cartola, porque o mundo está mudando de novo, e o mercado competitivo está mudando de novo. Então é mais uma onda que a gente está vendo de mudança está acontecendo com esse mercado agora. E pode ser que eu seja leiga no assunto e a pergunta seja um pouco silly nesse sentido, mas só para ouvir um pouco sua visão de quando a gente começa a ver uma Amazon ganhando espaço, né? Todas todos esses players e um pouco do que você tem contado do mercado são a logística, né? O que não necessariamente o marketplace ou o varejo fazendo próprio, né?
um intermediário no meio do caminho para chegar, na verdade, o que precisa chegar de produto na mão do consumidor. Com a Amazon crescendo, com a logística própria, com aquela distribuição de entrega no mesmo dia, como é que você vê essa dinâmica acontecendo? Eu viajo bastante, eu vejo como é que é esse processo de entrega nos Estados Unidos, na Europa, e eu acho que talvez como usuária imaginava que a gente tivesse numa outra velocidade no Brasil e os players como iFood, como Rappi, como o James, ganhando esse market share bastante, né, em disparada. Como é que é um pouco a leitura dos grandes grupos, eles fazendo as suas próprias entregas e que tipo de disrupção isso cria na visão de mercado? Fantástico. Acho que na América Latina e no Brasil a gente tem sou muito fã do Mercado Livre, talvez uma das empresas que eu mais admiro. Esqueci de comentar, maravilhoso. E acho que eles estão ganhando mercado aqui na América Latina. Acho que a Amazon não consegue ter o mesmo nível de serviço que ela tem nos Estados Unidos aqui, e muito por conta do bom trabalho que o Mercado Livre tem feito. Acho que são dois modelos um pouco diferentes. O que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos, produtos lá são baratos e a mão de obra é muito cara. Aqui é o inverso, os produtos são caros e a mão de obra tende a ser mais barata. Então, a lógica aqui ela é um pouco invertida em relação ao que a gente tem por lá. Os modelos, né, de delivery, como iFood, James e Rappi, primariamente a gente acaba se beneficiando do estoque que já está nas cidades. Então, se eu tenho um produto num supermercado, numa farmácia, num restaurante, eu acesso esse estoque que não está sendo estocado por mim. Né? Muitas vezes um modelo Amazon, Mercado Livre, eles têm os CD próprios. Então, eu acredito que a dinâmica é diferente. O que me admira muito é como essa janela de entrega de Amazon e Mercado Livre tem ficado cada vez mais curta. Né? Você compra muitas vezes de manhã, de noite está em casa. Então, acho que tá sendo uma batalha bastante onde as indústrias elas começam a se encontrar. Né? Tá cada vez mais blurry o espaço de intersecção. Você pensava talvez numa Amazon para comprar um produto de beleza, um computador, e agora cada vez mais você consegue comprar com essas outras empresas também. Eu acho que o que tem de principal aqui é que todas essas que a gente comentou, elas têm, apesar de uma olhar mais como lado de marketplace, outra com um capacitador logístico, quem sabe, todas elas querem ser detentoras da atenção do cliente. Né? Acho que aqui aí é indisputado, né? Undisputed. Todas elas estão querendo ter seu principal canal de relacionamento do cliente com qualquer tipo de marca. E eu acho que, voltando um pouco para a história do James, do GPA, foi um pouco do que da oportunidade que o GPA viu no James, que esses aplicativos, essas empresas, elas não são uma distração, né, do cliente com a marca. Elas são a principal forma de interação do cliente com a marca. Então, quando você tem acesso a esse tipo de compra, você sabe qual que quantos filhos a pessoa tem, qual que é a hora que ela come, qual que é a hora que ela acorda, porque eventualmente ela pede alguma coisa para o café da manhã, se ela está com dor de cabeça ou não, se essa pessoa está buscando, tem um pet. Então, e o varejo é você saber todas essas coisas, você saber o nome da pessoa, você saber como é que está indo em casa, como é que está indo no trabalho. E eu acho que é aí que é o grande poder. Então, por isso que todas essas empresas estão tentando agarrar o seu cliente da melhor maneira possível e fazendo o que for necessário. Então, se a entrega em 2 horas do Mercado Livre da Amazon, é isso que eles vão fazer. Né? Se a entrega bem feita em 1 hora, em 15 minutos, dependendo do modelo de um item de supermercado ou de comida, é isso que eles querem, que outra indústria quer fazer. Mas eu diria que cada vez está mais blurry ali no meio, mais cinzento o que é o jogo de um de outro. E quanto mais essas empresas vão crescer, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil de ver uma separação grande entre os modelos de negócio. E um mercado ainda muito promissor de crescimento, né? Penetração de delivery, eu acho que deve ser o que atrai muitos dos nomes que você comentou, ou voltando ou vindo ao Brasil, é porque eles veem um mercado de 220 milhões de consumidores. Perfeito. Com uma penetração ainda pequena de entrega, né? Acho que aqui ainda tem uma briga entre players, mas um mercado endereçável crescendo bastante. Perfeito. Né? E o mercado de varejo alimentar no Brasil é um mercado de 1 tri de real, um dos maiores mercados do Brasil, com certeza, e com uma penetração relativamente baixa ainda. Então,
É difícil a gente achar que o nível vai chegar ao que é na China, mas quando você olha outros benchmarks, a gente vê que a gente está muito aquém da penetração. Então, acho que todas essas empresas têm um mercado gigante ainda a ser conquistado. E como você falou, é isso que atrai elas ninguém investe de graça, 1 bi, 2 bi de real para voltar para o Brasil. Certamente está todo mundo olhando no estado atual, que já é grande, mas aonde isso vai estar em 3, 4, 5 anos? Muito bacana, Lucas. Não, muito interessante. Espero que a turma esteja gostando. É realmente uma aula sobre a logística, né? E todos os desafios atrelados a poder de consumo e forma de consumo no Brasil. Então, muito bacana. Obrigada por dividir com a gente. Antes da gente... A gente está começando a ficar um pouco mais apertado de tempo, mas antes da gente ir para as nossas considerações finais, acho que queria... Dado todo esse desafio, toda essa dinâmica que você tem comentado do setor, né, e do segmento, ouvir um pouco o que o Lucas está pensando. A gente esperaria alguma coisa a mais nesse segmento. A gente sabe que empreendedores que gostam de montar negócios vão sempre pensar em montar negócios, né? Então, queria ouvir um pouco o que vem, o que a gente poderia esperar do Lucas para os próximos episódios do IPO Cast lá na frente, para dividir com a gente. Eu acho, Priscila, que eu só estou começando. Essa é a sensação. Ótimo. Que eu... eu acho que essa é a sensação que eu tenho hoje. Tem algumas áreas que me fascinam bastante e gostaria de vir falar numa próxima vez um pouco do projeto, mas tem 2 áreas que eu acho que a convergência é fantástica, né? Uma das áreas é essa evolução de inteligência artificial que a gente está vendo no mundo. Acho que a gente nunca viu como humanidade a adoção de uma tecnologia tão poderosa, tão rápida, e isso certamente tá me fascinando porque, assim, o iPhone nasceu em 2017, né, e a gente vem esperando qual que é o próximo iPhone. E para mim, o novo iPhone são essas inteligências artificiais, especialmente com inteligência artificial generativa. Para mim, o novo iPhone nasceu 2 anos atrás, quando o ChatGPT 3.5 foi lançado, que houve essa adoção massiva pelo mundo. E a outra área que eu acho fantástica, e aí um pouco diferente do que eu falei até agora, talvez voltando lá às raízes do meu pai e da minha família, é a área de saúde. E eu acho que a convergência de saúde com inteligência artificial é talvez a área mais promissora, não só em termos financeiros, mas em termos de mudança de paradigma do que é a saúde para o mundo, né? Então, acho que tem uma frase que eu gosto bastante, que é o futuro já chegou, só que ele está mal distribuído. E acho que com inteligência artificial e com distribuição que a gente tem hoje, né, pelo celular, com virtualmente o mundo inteiro, a gente consegue criar soluções que trazem conhecimento na mão de quem precisa de uma forma quase instantânea. E eu acho que isso me fascina de uma forma... Eu acho que tem uma oportunidade financeira gigante, né, colossal, mas eu acho que tem uma oportunidade de transformação de vidas também tão grande quanto. E é nessa direção que eu estou indo. Muito bacana. E é um setor que... Bom, primeiro, uma hora você voltaria para a medicina, né? Fugiu da escola de medicina, mas não da área de saúde. Eu acho que é um setor que tem absolutamente tudo para fazer. Eu brinco que na saúde no Brasil a gente tem absolutamente tudo para fazer. E muita ineficiência. Então, eu consigo entender um pouco as diversas oportunidades para ganho de eficiência, de produtividade, de qualidade de atendimento. Então, que bacana. Estou animada aqui e ansiosa para ouvir o que você tem lá na frente para a gente de empreendedorismo e de modelos de negócio. Traga de vida com a gente. Tenho certeza que vai ser uma trajetória de muito sucesso. Queria, antes de mais nada, agradecer, Lucas, pela possibilidade de ouvir os seus insights e ouvir um pouco da história e aprender um pouquinho mais com os seus aprendizados. Espero que os ouvintes tenham gostado também. Tenho certeza que eles vão adorar a conversa e entender um pouco de empreendedorismo. Acho que sai daqui todo mundo motivado para criar alguma coisa também, né? Criar um modelo super bacana. A gente tem um hábito aqui no IPOcast de oferecer um livro para os nossos convidados. Adoro ler. O livro chama-se A Única Coisa, ele é de Gary Keller e Jay Papasan. Ele fala sobre aquele
primeiro insight, aquela primeira coisa que você precisa para pensar num negócio. Então, achei que Super você legal. ia gostar, aquele primeiro passo, Uhum. aquela primeira uma direção, ele é conhecido no livro e eles chamam de a única coisa. Então, espero que você Obrigado. goste, que te ajude a pensar um pouco mais em novas oportunidades. Toda vez que você tiver uma ideia nova de negócios, que ela seja a única coisa. Obrigado. Espero que você goste. Não sei se você já leu, mas Não espero li. bastante que você goste. Super legal, obrigado Priscila pelo presente e obrigado por essa conversa, esse papo, esse convite, foi maravilhoso. De novo, eu sou um fã do IPO há algum tempo e espero que muita gente possa entrar nesse grupo que é realmente um lugar de grandes ideias. E agradeço pelo convite de estar aqui. Espero que tenha sido bacana para o pessoal escutando também. Não, foi incrível. Nós que agradecemos. Obrigada a todos que nos acompanharam hoje. Eu quero lembrar que o nosso canal no YouTube tem todos os episódios que a gente já fez por aqui. Então vai lá, acessa, tem muitas lições valiosas, histórias inspiradoras. Até o próximo episódio. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.